O presidente Jair Bolsonaro disse que o Poder Legislativo parece ter iniciado contra ele uma luta de poder e afirmou que seria um golpe de Estado isolá-lo. O presidente afirmou que tem sido ameaçado o tempo todo e que não existem hoje elementos para a abertura formal de um processo de impeachment contra ele. Abre aspas. Não pode um chefe do Poder Executivo viver ameaçado o tempo todo, e completou. Eu não abuso e não tenho qualquer envolvimento com corrupção. E terceiro fato, o impeachment só pode haver, no meu entender, se o povo estiver favorável a isso. Não existe nenhum ingrediente no tocante a isso aí. Para o presidente, houve motivação política nas críticas feitas contra ele pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, por sua participação em manifestação neste domingo. Bolsonaro disse ainda que, abre aspas, quer aprovar o que interessa ao povo. Rodrigo Maia declarou em entrevista na noite de ontem que viu com perplexidade a participação do presidente nos atos do dia 15. Para ele, Bolsonaro desautorizou a recomendação do próprio Ministério da Saúde. Em resposta, Bolsonaro disse que não se arrepende de ter ido ao encontro de apoiadores em Brasília, apesar da orientação para ficar em isolamento até refazer os exames para o coronavírus. Ele ainda afirmou que, depois de 15 meses levando pancada, agora vai começar a revidar. Neste domingo, ao participar dos atos em Brasília, Jair Bolsonaro teve contato direto com ao menos 272 pessoas. É o que revela um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Nessa segunda-feira, Bolsonaro afirmou que é um direito apertar as mãos de apoiadores e que, caso tenha sido infectado com o novo coronavírus, por esse motivo, evidentemente, pelo contato com as pessoas, a responsabilidade é dele. Eu começo com você, meu caro José Maria Trindade, direto de Brasília. Pois é, Silvio, a situação é a seguinte: há que se separar aí o que é esta exposição do presidente Jair Bolsonaro nesse encontro com manifestantes e a parte política, que é o apoio formal. Ele publicou vídeos e incentivou esta reunião aqui em Brasília e em outras capitais sobre críticas pesadas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Então, separando as duas coisas, primeiro sobre a situação de saúde. Parece a história do rabo que balança o cachorro. O governo inteiro está preocupado com o coronavírus. O Ministério da Saúde vem fazendo projeções ali até acertadas da chegada do vírus e as consequências, comprando UTIs, pediu 5 bilhões de reais. E do outro lado da esplanada, o Ministério da Economia chegou atrasado, enquanto o mundo derretia, o pau comendo lá. O Ministério da Economia não tinha ainda adotado medidas e agora vem com medidas anticíclicas para evitar a paralisia da economia. E o governo, nessa situação e nesse sentido, e o presidente Jair Bolsonaro fazendo de contas que o vírus não existe e até falou com aliados lá em conversas de que o vírus não existe e sugeriu até a possibilidade de uma, vamos dizer, de uma grande organização mundial e que alguém iria ser beneficiado por esta pandemia. Enfim, é uma situação em que o Bolsonaro briga com o governo no sentido de acreditar ou não na seriedade do coronavírus e as suas consequências. Por isso mesmo, ele não resistiu. Ele estava no topo daquela rampa presidencial. Quando ouviu os gritos lá embaixo, mito, mito, ele se emocionou, desceu, pegou a bandeira e rodou e tal. Quanto isso, Silvio, já chega a 14 os infectados, os que deram positivo, né, que estavam naquele avião, na vinda dos Estados Unidos para o Brasil. Então, a situação é discutível do ponto de vista, vamos dizer, de saúde ali, do que acredita o presidente, mas o governo inteiro está acreditando, graças a Deus. Do lado político, houve uma mudança, e uma mudança importante. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele ficava ainda numa condição de criar interlocução, neutro ali, não criticava. E desta vez, ele abriu a metralhadora contra o governo e contra o presidente Jair Bolsonaro, dizendo, inclusive, que não é democrático o presidente, vamos dizer, apoiar ou até chamar uma manifestação contra as instituições democráticas, para você ter uma ideia. As críticas foram tão contundentes do presidente da Câmara que extrapolaram, dizendo que o presidente tem que assumir. Olha, o presidente já assumiu há muito tempo, o presidente já colocou a sua marca na economia,
já colocou a sua marca em vários setores da esplanada dos ministérios e já assumiu. Nesse caso do coronavírus, é que ele, pessoalmente, está um pouco atrasado, mas o governo inteiro entende e adota medidas. Olha, a situação política do presidente, eu não sei se poderia ficar pior com o Congresso Nacional, já que a situação não era fácil. Mas agora é sim um sentido de isolamento e ninguém sabe exatamente onde é que isso vai dar, viu, Silvio? Bom, o presidente disse que a responsabilidade é dele. Justamente por isso, quer dizer, ele está reconhecendo que o presidente da República não se pertence. Ele reconheceu também, né? Ele disse, o presidente pertence ao povo e tal. Tudo somado, ele não só colocou em risco a própria saúde, como a das pessoas que foram cumprimentadas. E isso não pode ser feito sobretudo se o Ministério da Saúde, que está fazendo um trabalho muito bom, está fazendo o trabalho possível e que pode melhorar se o Congresso, os outros poderes ajudarem, o Congresso principalmente, ele descumpriu normas fixadas pelo Ministério da Saúde, o que não é bom, porque o presidente é sempre um exemplo para o bem e para o mal. O presidente da República, ao adotar os cuidados recomendados a toda a população, estimula, né, a obediência a essas normas. Se ele desrespeita, é evidentemente um mau exemplo. Eu percebi, vendo aquele vídeo, que não foi um ato premeditado, ele não estava calculando aquilo, mas ele foi ficando emocionado, né, comovido ali e acabou descendo e fazendo o que não devia, principalmente tendo como pano de fundo palavras de ordem e mensagens em placas, né, faixas, mensagens inoportunas. Aquilo, olha, como eu dizia sempre nas manifestações pelo impeachment da Dilma, quando aparecia aquela faixa intervenção militar, eu dizia, olha, isso é uma minoria que devia ser banida pelos próprios manifestantes. Não se deve falar, não se pode falar, não faz sentido, é um equívoco em fechamento do Congresso e do Supremo. Não é isso que os brasileiros democratas querem e que constituem a imensa maioria da nação. O que nós queremos é que o Congresso faça o seu trabalho direito, né? E queremos sim que sejam identificados e punidos com o voto popular, punidos das urnas, os maus deputados e os maus senadores. É isso que o povo faz. Né? A Câmara é formada por representantes do povo. O povo deve escolher melhor. O povo não pode permitir que haja uma Câmara que eleja presidentes que fazem o que andam fazendo o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Esta é a palavra de ordem correta, estas são as palavras de ordem corretas. A multidão deveria se manifestar contra o que fazem centenas de parlamentares e não pelo fechamento do Congresso. Fechamento do Congresso é ditadura e ditadura ninguém quer. Então você soma o descumprimento de normas elementares do Ministério da Saúde com o pano de fundo formado por essas faixas, não é uma cena agradável. Então eu acho que o presidente Bolsonaro seguiu os próprios instintos e agiu mal, deu mau exemplo. E, de novo, a gente diz isso aqui, não é para ficar procurando pelo em ovo, para criticar o presidente da República. Não, é para que melhore o desempenho do governo, começa pelo presidente, e para que o Brasil se afaste definitivamente da era PT, que esta sim desgraçou o país. Esse confronto com os presidentes do Senado e da Câmara, o presidente Bolsonaro precisa tomar cuidado para que seja localizado o confronto. Ele tem todo o direito de reclamar da aprovação de alguns projetos infelizes ou absurdos e também da rejeição de outros. Mas isso não pode ser não pode ser uma batalha, uma guerra entre instituições. Não é por aí. Não é hábil,
não é recomendável. Agora, vamos chegar aos estadistas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eles aproveitaram essa oportunidade para dizer coisas do tipo, se eu vou citar de cabeça, de memória, posso me equivocar no detalhe, mas a essência foi essa. O Rodrigo Maia disse assim: mas nós estamos aqui, temos suficiente maturidade para agir, né, para agir no sentido de garantir o funcionamento da economia, o controle da crise econômica e o controle da crise sanitária. Pois bem, a internet já tem aí um apelo endossado por muitos milhares de internautas aí que diz o seguinte: olha, o Congresso está tão preocupado assim, deve imediatamente abrir mão do fundo eleitoral. Nós não vamos ter comícios, nós não vamos ter aglomerações de pessoas, os candidatos vão se apresentar gratuitamente pelo rádio, pela televisão. É então mais um motivo para pegar esses 2 bilhões e entregar ao Ministério da Saúde, que está trabalhando na luta contra o coronavírus, com 5 bilhões. Eu acho pouco esses 2 bilhões e acho que o Congresso tem que abrir mão imediatamente daqueles 15 bilhões que eles insistem em tungar para administrar conforme os seus interesses eleitoreiros e entreguem esses 15 bilhões ao Ministério da Saúde. Os Estados Unidos estão investindo, porque isso é investimento na vida, 50 bilhões de dólares. É isso. O Brasil está precisando de muito mais que 5 bilhões para se sentir seguro ou menos inseguro. Então eu convido o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre e faço isso, acredito, em nome dos meus companheiros de programa. Eu já antecipo que voto com o relator Augusto Nunes. Assim, eles devem induzir os congressistas a aprovar essa doação que mostraria que assim devem agir os autoproclamados aí representantes do povo. Pois é, não só voto com o relator, como também, Augusto, queria fazer uma observação em cima do que você falou, e eu acho muito pertinente, especialmente neste momento, porque não se trata do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, se trata de quem está lá, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal da maioria, pelo menos, dos deputados e senadores que estão lá, né? Porque os 3 poderes são pilares da nossa democracia, né? Que a Praça dos 3 Poderes em Brasília permaneça intacta, porque até hoje não se provou que exista outro regime melhor do que o democrático, do que a democracia. Então não é atacar ou fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, isso jamais, mas sim reclamar de quem está lá dentro, porque afinal de contas estão lá com o voto do povo. Então quem elegeu tem todo o direito de criticar quem ocupa aquelas cadeiras, de acordo? Exatamente. Então vamos lá, José Maria Trindade, passo a bola aí para você agora. Pois é, 2 coisas. A primeira, assim, eu gostei muito quando o Augusto falou de que o presidente da República não se pertence. Augusto, isso é tão verdade que há procedimentos legais definidos por lei e decretos que colocam a segurança da presidência da República. O próprio presidente já comparou um tabuleiro de xadrez onde o presidente é o rei. O rei não pode ficar sujeito a cheque, porque seria checkmate, né? Ou seja, final do jogo. E, inclusive, o comboio presidencial, ele é composto de ambulância, de corpo de bombeiros, carro reserva, enfim, há uma característica própria, dizendo o seguinte: olha, o presidente da República é o símbolo nacional e tem que ser protegido até acima da vontade dele. A gente vê isso também em entidades privadas. Alguns bancos e grandes empresas exigem dos diretores e presidente algumas medidas de segurança que são obrigatórias. Inclusive, não pode abrir mão de segurança, o presidente também não pode, e assim por diante. Com relação a essa história aí do impeachment que o presidente Bolsonaro fala,
nada no horizonte por enquanto. Por enquanto, é dificuldade política mesmo de convivência. Não vejo um presidente da República sem interlocução e sem diálogo com o Congresso Nacional. Acho muito difícil.